O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou na noite de ontem sobre como fica a expectativa para essa entrega do texto do arcabouço fiscal. Catiúcia Sotomayor, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom domingo para você, Catiúcia, você que fala com a gente ao vivo daí da capital federal. Como estão as conversas de bastidores? Existe previsão para que esse texto finalmente saia? Bom dia, Adriana, Thiago, todo mundo que acompanha a gente. Olha, a expectativa era que fosse divulgado oficialmente após a viagem da China em abril. Agora, o governo não deu nova data, mas a promessa é que, tendo Haddad e Lula ficado no Brasil, esta semana será de debate, finalização e articulações para aprovação no Congresso Nacional dessa nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e que o governo promete ser uma regra de novos investimentos com responsabilidade social. Isso acontece por se tratar de um projeto de lei complementar, então o arcabouço precisa ser aprovado por maioria absoluta. Essa negociação, então, é necessária, já que, para passar, precisa de 257 dos 513 votos dos deputados e 41 dos 81 votos dos senadores. A grande negociação do governo segue sendo em busca do apoio para estabelecer uma base aliada na Câmara e garantir a aprovação dos projetos de interesse da União. Entretanto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu na conversa de ontem à noite com a imprensa que esse apoio já existe, porque, segundo ele, até agora, tudo que o governo teve interesse de votar nas duas casas foi aprovado e que tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária são assuntos que ultrapassam questões partidárias. Ele ainda destacou que o governo ganhou a eleição no Senado e também disse que o governo passou a dominar na Câmara Federal com o comando das principais comissões permanentes, como é o caso da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro. O adiamento da ida à China permite, que durante a semana, acredito que o ministro Fernando Haddad vai se dedicar a isso, junto com o presidente Lula, a definição, não vamos definir data, o que eu acho que o meu trabalho é alimentar esse ambiente extremamente positivo que eu vejo no Congresso Nacional, de que chegando o marco fiscal ao Congresso Nacional, que ele seja debatido, não só com os partidos da base, mas também partidos que se declaram de oposição com muita boa vontade em discutir o marco fiscal. Padilha se manifestou também sobre o impasse entre Câmara e Senado para a tramitação das medidas provisórias e reforçou que, com o esforço concentrado previsto para os próximos dias, a Câmara deve agilizar a votação das MPs do governo Bolsonaro e que, em relação às 13 medidas do governo Lula, que, por definição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverão agora ser analisadas primeiro por uma comissão mista, não há preocupação, pois ainda há muito prazo para isso. As MPs têm 120 dias de validade e algumas vencem só em junho. Padilha garante que há um ambiente de compromisso por parte dos parlamentares para essas votações. De todo modo, o embate no Legislativo Federal deve ser retomado esta semana, já que Arthur Lira, presidente da Câmara, enviou ofício pedindo que Rodrigo Pacheco reveja a decisão sobre a instalação das comissões mistas para a tramitação de MPs e convoque uma sessão do Congresso Nacional para análise da pauta. E Pacheco também cancelou a viagem à China, ou seja, os dois estarão aqui na capital federal. Padilha ainda foi questionado sobre o retorno do ex-presidente Bolsonaro previsto para o dia 30. O ministro desdenhou dessa possibilidade de volta e acusou o ex-chefe do Executivo de tentar criar notícias para desviar a atenção de outros fatos, como o caso das joias da Arábia Saudita. Ele também falou sobre a marcha dos prefeitos, que começa nesta segunda-feira, e que, apesar de considerar que Lula não deve participar presencialmente do evento, que deve reunir cerca de 10 mil gestores municipais, ele será representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por ministros de Estado. Eu volto com vocês. Claro, é preciso seguir acompanhando e a gente vai fazer isso bem de pertinho e a gente conta com você também para ir trazendo para a gente as atualizações. Catiúcia Sotomayor já de volta por aqui.